Essa é uma grande empresa metalúrgica. Assim como ela, existem muitas outras espalhadas pelo Brasil. A indústria metalúrgica é uma das que mais se desenvolveu em nosso país. E essa história, vem de longe. Para a gente discutir a indústria da metalurgia, é importante a gente conhecer um pouco as origens por conta da nossa situação no Brasil de país colonizado. País que foi colonizado, ele sofre um longo processo de dominação do país colonizador. E no caso do Brasil não foi diferente. Nós tínhamos várias atividades que poderiam ser produtivas desde o início do descobrimento, mas havia um controle por parte de Portugal para que essa atividade não se desenvolvesse. Então, era como se o Portugal dissesse: olha, Brasil, você pode só ir até este ponto. Além deste ponto, cuidamos nós. Passada essa fase do processo aí, dessa influência mais forte de Portugal, e dando um salto grande aí na história, nós temos o desenvolvimento da industrialização no Brasil. Então isso tem um início forte com Getúlio Vargas, mas vai ter um avanço mais expressivo, mais consistente, especialmente a partir da década de 40. É nessa época, inclusive, que se desenvolve o Sistema S, o Senai, por exemplo, não é? Que faz a formação para a indústria. Então, nesse período é que tem uma forte industrialização e a indústria metalúrgica é um carro-chefe nesse período da história. Com a crise da economia cafeeira, aumentam os movimentos migratórios. Isso vai reunindo condições adequadas para o desenvolvimento das indústrias. Trabalhadores em busca de emprego e mercado consumidor. Getúlio Vargas percebeu isso e, entre os anos de 1930 até o término da Segunda Guerra, implantou uma série de indústrias de base no país. Se no início as empresas nacionais faziam apenas a montagem das peças produzidas e importadas no exterior, ao final da Segunda Guerra, já existiam indústrias brasileiras de bens de produção, desenvolvidas com capital nacional. Se até a década de 1930 a indústria de bens de consumo era a que predominava no Brasil, no início de 1950 o panorama mudou. Os setores de mineração, siderurgia e metalurgia ganharam força com os presidentes Vargas e Juscelino Kubitschek. Com seu plano de metas, o presidente Kubitschek ampliou o fornecimento de energia, estimulou a montagem da indústria automobilística com recursos estrangeiros e investiu ainda mais nas indústrias de base. Tudo isso impulsionou a metalurgia brasileira. O slogan do governo Juscelino Kubitschek era fazer 50 anos em 5 anos, não é? Então, isso estava a ideia de progresso totalmente concentrada no desenvolvimento da industrialização. Então, é esse momento que a indústria tem um forte impulso e, com isso, geração de empregos, instalação da indústria pesada no Brasil. Então, é nesse período. E, com esse período, acompanha a própria formação desses trabalhadores, né? Era necessária uma formação específica no setor metalúrgico para que ele fizesse frente a esse processo de industrialização. Se no início o Brasil sofria com o fato de ser um país colonizado,
No decorrer da sua história também não foi diferente, porque à medida que o país vai se desenvolvendo, ele também recebe uma pressão muito forte dos países desenvolvidos. Eles vão procurar ao longo do planeta aonde existe condições mais baratas para ele desenvolver o seu produto, não é? Nesse sentido, o Brasil começa a atrair a atenção das multinacionais que vêm, como não é, exemplo da Ford, da Volkswagen, etc., vêm para o Brasil se instalar. Então, isso para o Brasil significa geração de empregos, desenvolvimento, etc., mas a gente não pode perder de vista que está estabelecida uma relação de permanência dessa dominação em relação aos países centrais. São eles que ditam a forma, a organização do trabalho, as pressões, o custo desse trabalho. Então, é uma situação em que o Brasil historicamente, tradicionalmente, perde na luta entre os países por sua condição de país inicialmente colonizado e depois na condição de país em desenvolvimento. Durante os anos JK, observou-se um forte aumento na produção de petróleo e na potência da energia elétrica instalada em todo o país. Isso assegurou ao Brasil a instalação de uma série de novas indústrias. Desenvolveu-se, em especial, o setor automobilístico e, com ele, as estradas e as indústrias metalúrgicas. Chegaram também as multinacionais. Em pouco tempo, o setor industrial ligado aos bens de produção cresceu mais de 300%. Mas, respeitados por uns e por outros, as regras do jogo democrático, o reconhecimento da ordem legal e da Constituição. Pois é. Viu como a indústria metalúrgica tem muita história por aqui? Conhecendo um pouco dela, da próxima vez, quando você colocar uma máquina para funcionar, com certeza vai olhar para o seu trabalho de um jeito diferente. Afinal, muita coisa aconteceu na história da indústria metalúrgica no Brasil para a gente chegar até aqui.